Estamos vivendo um momento desafiador. Significa vigência de mudanças pontuais, desafiadoras e radicais no planeta e mormente em nosso país. Constantemente, a mídia forte vem atuando pela via ampla da lavagem cerebral na tentativa de modificar o pensamento da sociedade brasileira. Esses excessos são conduzidos pelos motores que funcionam no intuito de destruir a educação, a cultura, a literatura e a paz mundial. A baderna institucionalizada neste país fortalece a insegurança pública modificadora por uma espécie de regulamentação dos fora da lei, imposta à sociedade ordeira. Os atos praticados pela administração pública não preenchem os atos puramente administrativos, mas se apresentam recheados de coerção, em prejuízo ao cidadão. As pessoas de bem que compõem a sociedade brasileira estão sendo roubadas, assaltadas, assassinadas, amedrontadas, vilipendiadas por uma inversão de valores transformadora. Os governantes são criminosos e se escondem atrás de uma imagem cuja paisagem se apresenta com aparência de políticos sérios e competentes. Não há segurança. Se não agirmos já, agora, o Brasil seguirá mais rapidamente em direção ao caos e se posicionará na difícil reconciliação com a ordem suprema da paz, da moral, da dignidade. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com uma citação de Antônio Gramsci. Aliás, uma citação desastrosa, mas vai lá. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um assunto que gira em torno dos efeitos da nova ordem mundial sobre os indivíduos. Muito se fala de nova ordem mundial. O termo se refere ao redesenho do mundo após a Segunda Guerra Mundial, com base nos conflitos da chamada Guerra Fria, entre as ideologias capitalista e comunista socialista. No entanto, a expressão nova ordem mundial também é tratada como uma teoria da conspiração. Na verdade, os defensores da tese conspiratória iludem ou não querem reconhecer que, na realidade, o mundo é controlado por um pequeno núcleo de poderosos econômicos que ditam as regras às grandes corporações, políticos, países e aos indivíduos. Para esclarecer o tema Nova Ordem Mundial, Direito e Justiça em Foco traz o advogado, consultor e conselheiro empresarial Pedro Chaves Neto. Ele é profundo estudioso da história e observador atento das práticas e consequências políticas, jurídicas, econômicas e mundiais da nova ordem mundial. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com o senhor. Um homem que, além de admirar muito pelo seu saber, admiro por sua coragem, porque o senhor tem tido a oportunidade de falar no seu programa, coisa que muitos não têm coragem de fazê-lo. É uma grande verdade isso que você disse, mas o motivo principal aqui é nós trazermos pessoas como você. Muito obrigado. Que é um excelente, você não só um excelente advogado, como você é um excelente tradutor da eloquência do momento e de outras épocas também, porque você é profundo conhecedor. Bom, na vida a gente aprende tudo.
Meu avô dizia que você só sabe o seu nome porque alguém lhe contou algum dia. Isso você decorou. Senão nem isso você saberia. Né? Mas... E aí convívio com outros homens brilhantes, não só advogados e juízes, mas arquitetos, engenheiros e filósofos, médicos. E vai agregando uma visão multidisciplinar, que eu acho que é a grande diferença no mundo moderno. É uma organização, um grupo, um governo que consegue juntar Sim. essas visões multidisciplinares. Mas sabe qual é a vantagem, Pedro? É que eu aprendo e a sociedade também não só aprende, como ela vai relembrar situações do passado, que é o importantíssimo passado para nós, porque nós aprendemos muito com o passado e com os mortos que foram do passado. É claro. Não é verdade? Muito bem, eu vou fazer uma provocação para você. Por favor. Pronunciamento de Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Professores não são pessoas comuns. E pessoas comuns não são professores. Por favor, não escolha ser professor até que você esteja certo e preparado para isso. Professores na Alemanha recebem os maiores salários do país. E quando juízes, médicos e engenheiros reivindicam a chanceler Angela Merkel, que é a doutora em física, equiparação salarial, ela responde: como eu posso comparar vocês com quem ensinou vocês? Essa é a diferença. Perfeito. E agora? Eu acho que a profissão de professor é tão importante que num livro recente, um autor chamado Xavier Negrete escreveu sobre a célebre Batalha de Salamina, que foi uma que nos salvou a civilização ocidental. E uma das primeiras cenas é um professor em Atenas ensinando para as crianças, obviamente das famílias mais importantes. Sim. Que o importante é a verdade. Claro. Até os persas, que são bárbaros, ensinam aos filhos manejar o arco e dizer a verdade. Sim. Então, esse é o papel do professor, é incutir os conceitos básicos na época em que as crianças estão receptíveis a esse tipo de ensinamento. Depois, cada um se acha Deus. Nós, advogados, sabemos melhor que os outros esse fenômeno. E eu acho que, então, o professor é tudo na vida. Eu tive uma sorte extraordinária de ter professores entre os homens mais ilustres desse país. O senhor deve ter conhecido muitos. E isso é uma questão de sorte, porque o senhor sabe que os professores acompanhavam as turmas. Claro. Em algumas matérias, claro. Iam do primeiro ano até o quarto ano. Outras claro. Durante 3 anos. Claro. E eu sempre tive professores espetaculares, cumpridores dos seus deveres, não faltavam. Claro. E o que ensina, na verdade, é o exemplo, não é a palavra. Né? Claro. A palavra pode comover, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo, exemplo. Então, enfim, eu me achei, por vontade de Deus, é claro, uma pessoa privilegiada, porque tive excelentes professores. Você é exímio em tudo aquilo que fala, tudo aquilo que faz. Eu sou seu fã. Muito obrigado. Então é recíproco. Muito bem. Aliás, tem uma certa peculiaridade que você mesmo comentou antes de nós iniciarmos o programa sobre o Japão e os professores. Pois é. No Japão, as únicas pessoas que não precisam se inclinar diante do imperador são os professores. Claro. Tamanho respeito que a coroa, né, o trono imperial, manifesta pelos professores. Né? Sim, claro. Então, isso é uma coisa que tem que ser imitada. Aqui não. O professor é agredido fisicamente em sala de aula. Agredido na sala de aula. Na sala de aula ainda tem uns palhaços que vão defender o agressor, porque ele é menor, não sabe o que faz. Principalmente a mídia forte. Isso é um fenômeno. Isso é um bolorzinho, como dizia um amigo meu. Isso uma hora passa. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Eu queria que você, então, por gentileza, me contasse o seguinte. Como funciona o mundo e quem manda nele de verdade? Eu preciso contar uma parábola inicialmente. Durante as grandes pestes europeias, quando os primeiros cientistas diziam aos poderosos de então, reis e duques, que o que matava era uma coisa invisível, que era o micróbio, muitos mandavam ele se calar, mandavam punir, mandavam exilar, né? E o micróbio não estava
se importando se acreditavam nele ou não. Claro. Ele continuava matando do mesmo jeito. Queria cumprir a natureza Exatamente. dele. Demorou muito tempo para descobrir o microscópio, que aí então tornou possível Sim. ver a atividade do micróbio, né? A nova ordem mundial é mais ou menos assim. Claro. As pessoas não acreditam porque não pode ver. E ainda não tinha surgido gente com capacidade de fazer uma analogia para explicar uma coisa difícil de uma maneira simples, né? Então é assim, e eles não fazem questão de serem conhecidos. É o contrário do micróbio. Não é que eles não se importam se acreditavam nele ou não. Eles fazem questão de não ficarem conhecidos, de agirem nas sombras, né? E essa ideia sempre acalentou os poderosos da época. Houve já várias tentativas de dominar o mundo inteiro, né? As mais célebres foram os romanos e depois Napoleão Bonaparte. Sim, claro. Hoje em dia existe tecnologia que eventualmente venha permitir isso. Era o domínio da conquista, não é? E a imposição do padrão. Às vezes era para o bem. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte fez uma revolução jurídica. Sim. E o grande legado dele foi o Código Civil francês, mais do que as conquistas territoriais, né? Que todo mundo civilizado ou dito civilizado copia o Código Civil francês. Claro. E os romanos nos deixaram o conceito mais importante, talvez, de lei. Lei vem de legere, que as pessoas podiam ler o que estava escrito nas tábuas do lado dos fóruns romanos, né? Sim. E aí, todas as consequências. O que não está escrito não vale. Mais tarde precisou se criar a teoria do ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Isso para uma elite privilegiada. Você acha que uma pessoa que está lutando pelo seu sustento e da família pode perder tempo de ficar ouvindo a Voz do Brasil? Sim. Ou hoje com a internet de entrar no site para saber qual das 200 e tantas mil leis estão em vigor? Né? Claro, claro. Então, mas no campo penal, principalmente, isso é importantíssimo. Não pode ter pena sem uma lei prévia que tipifique aquela conduta como criminosa. Nula pena, nula Exatamente. civilidade. E quando uma coisa deixa de ser crime, são anulados todas as condenações e processos sobre fatos idênticos ocorridos até então, porque mudou o entendimento da sociedade. É isso que eu gostaria de começar dizendo para vocês. Quando você falou a respeito da lei, da legere, não é? Para ler, para saber o que era a lei, não é? Tanto é que nós hoje, quando falamos sobre processo, nós dizemos o seguinte: não está no processo, não está nos autos. Não está no mundo. Não está no mundo. Exatamente, doutor. É não isso é? aí, exatamente. Muito bem. Nova ordem mundial. É para valer ou é uma teoria de conspiração? Teoria da conspiração é a vacina que os chefes da nova ordem mundial querem ridicularizar quem ousa desmascará-los, né? Então já tem o carimbo pronto. Isso é a teoria da conspiração. E de vez em quando eles próprios infiltram louquinhos mesmo, que temos loucos de todos os gêneros, como diria o Cláudio Bevilacqua, né? Claro. Dizendo que a nova ordem mundial tem gente de raça híbrida, de reptiliano ou de extraterrestres, tudo, como uma forma de tornar menos aceitável as ideias pelo público em geral. Fala, esses caras são loucos, né? Mais ou menos assim. Mas a conspiração existe mesmo. Como toda conspiração bem feita, ela dá aparências de normalidade e de não existência, né? Então, porque não é, como diziam de brincadeira, obviamente, que os serviços... como a democracia, né? Exatamente. O serviço secreto português tinha um uniforme, um chapéu com plumas, um distintivo, etc. Então, a imagem, né? Exatamente. Então, a nova ordem mundial nada mais é do que a dominação do mundo pelo dinheiro, né? Nós já vimos que o dinheiro é qualquer coisa, fato ou circunstância que faz alguém trabalhar para outrem ou entregar voluntariamente um objeto a outrem, né? Sim. E moeda é um dinheiro garantido só, é uma parte menor do universo de dinheiro. Alguém que tira um amigo da cama, dentista, para cuidar de uma dor de dente, tem dinheiro, porque por amizade, que é uma das formas de dinheiro, ele conseguiu que alguém trabalhasse para ele. Agora... Ele conseguiu fazer com que ele levantasse da cama altas horas da noite para cuidá-lo. Para cuidá-lo, exatamente. Agora, a moeda é o dinheiro garantido. Vou dar um exemplo. O garantidor pode ser público ou privado. O garantidor público são os bancos centrais, enfim, as agências
governamentais. E o garantidor privado, por exemplo, são as emissoras de cartão de crédito. Se o senhor for ao Nepal e almoçar num restaurante, o dono vai preferir que o senhor pague com cartão do que com uma nota de $100 ou 50 libras. Porque a nota ele não sabe se é verdadeira. Segundo, ele ia ter o trabalho de levar ao banco para trocar. Claro. E enquanto na maquininha, se sair a tripinha de papel, ele sabe que vai receber na moeda dele. Então ele prefere o garantidor privado do que o público, às vezes. Que a responsabilidade está entre o banco e a pessoa com quem naturalmente fez aquela compra. Exatamente, e o fornecedor de bens ou serviços. Sim. Bom, então, o fundo central dos meus estudos é a natureza do dinheiro e da moeda. No estágio que eu estou, eu acho que o dinheiro, nos tempos modernos, é igualzinho ao éter. O senhor abre o vidrinho, se não usar imediatamente, ele se evapora. E o resto não vale mais nada. Então, na verdade... Mas no mundo inteiro ocorre isso? Está ocorrendo no mundo inteiro. E, na verdade, a moeda, o dinheiro, mas mais a moeda, é só tecnologia de troca. Né? Porque antigamente era tudo feito pelo escambo, como o doutor lembrou muito bem. Né? Uhum. Só que a pessoa só tinha ovelhas para dar, e o outro tinha sal, mas ela não queria... era o escambo, né? O escambo. Ela não queria o sal, ela queria alimentos. Mas o sal ela aceitava porque era mais fácil trocar sal com um terceiro que tivesse alimentos do que trocar as próprias ovelhas imediatamente. Sim, claro. Então, a tecnologia... Mas do sal, então, saiu o salário, é isso? O salário, exatamente. Os soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal, que tinha grandes inconvenientes. Apesar de ser absolutamente necessário para a vida humana, os seres humanos não vivem sem um mínimo de sal. Quando eles iam atravessar um rio nas campanhas romanas, aquilo se dissolvia, eles perdiam tudo. Perdiam tudo. Exatamente. Então... Aí recebiam também ovelhas e cabras, então vem pecus pecuris, daí vem a palavra pecúnia, né? Sim, pecúnia. Mas era muito mais difícil transportar uma ovelha ou uma cabra do que um saquinho de sal. Claro. Aí, então, eles foram evoluindo para a moeda metálica. As duas mais importantes eram de ouro, pela sua maleabilidade. O ouro podia ser transformado em algum objeto, etc. E a de prata servia para purificar a água. Punha uma moeda de prata dentro da moringa e ela purificava a água. Né? E aí veio o cunho, era a coruja grega, as efígies dos imperadores em Roma, que era o garantidor. Sim. Difícil falsificar um cunho. Então, quem recebia sabia que aquilo ali tinha toda a aparência de ser de prata ou de ouro, porque ele acreditava na qualidade do cunho. Chegaram a ser cunhadas moedas na Áustria de uma qualidade técnica maravilhosa, os ducados, que de um lado representavam a efígie do soberano e do outro lado o seu brasão de armas. Sim, né? sim. Então daí vem a expressão cara, que era efígie, e coroa, que era o brasão de armas encimado pela coroa do poderoso de então. Essa história que hoje se faz, por exemplo, numa partida de futebol, cara ou coroa, ela já vem desde esse tempo, das moedas cunhadas. Aí era muito difícil transportar isso também, pelo peso, uma quantidade maior. Então eles depositavam primeiro num ourives, que depois se transformaram em bancos, e o ourives davam um pedaço de papel, que passou a ser chamado bilhete de banco, né? Billet de banque em francês. Que entre nós podemos chamar de recibo? De recibo ou de nota, né? Essa nota de papel moeda, vamos dizer assim. Por isso que era papel moeda, né? Porque esse era fácil de trocar, mas a qualidade da impressão tinha que ser magnífica, para não ser falsificável. Né? Então, você via aquelas efígies, não era só por grande capricho artístico dos bancos, sim, claro, mas era para garantir a autenticidade daquela impressão. Claro. Né? E hoje estão surgindo algumas coisas curiosas. Rarissimamente alguém usa cheque hoje em dia. Na Inglaterra já foi definida a data que eles deixarão de existir. Poxa. E também estamos caminhando pelos cartões de crédito, tudo para o cashless society, seria a sociedade sem dinheiro vivo, como dizem assim, sem papel moeda, vamos dizer, sim, só eletrônico. Né? E também tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens. A pior das desvantagens é que nós ficamos absolutamente dependentes da boa vontade de quem maneja o botão do computador. Eu não gosto de você, você está frito. Não tem mais cartão de crédito nenhum, nem cartão de débito, nem coisa nenhuma. Né? E agora estão surgindo coisas curiosíssimas, que são as fintechs, que são as empresas de transferência de recursos eletrônicos, muitas sem respaldo do governo.
e que o governo ainda não regulamentou. Então, desses bancos virtuais novos, tem alguns que têm autorização do Banco Central. Por exemplo, o Banco Neon. E outros não têm. E o pessoal aceita do mesmo jeito. Você fala em lastro, é isso? Não. Autorização para funcionar. Quer dizer, o Banco Central de umas fintechs não tem nem como fiscalizar. O lastro desde que o papel moeda substituiu os metais, ouro e prata, sim. Os governos falaram, para que eu preciso ter a reserva em ouro e prata se eu não vou destrocar para ninguém? Os Estados Unidos fez isso quando o De Gaulle quis destrocar em ouro uma quantidade enorme de dólares que eles tinham acumulado dos franceses. Certo. E daí para frente, moeda é só fiduciária. Ela vale pela confiança de quem emite. Né? Lastro não tem nenhuma, não conheço mais nenhuma. Tinha um estudioso no Rio de Janeiro, no fim do século XIX, começo do século XX, chamado Santos Leitão, que uma vez ele escreveu que uma moeda lastreada em bolinhas de gude era melhor do que uma sem lastro nenhum, na visão dele da época. Né? E agora nós temos uma coisa mais extraordinária. Os bancos não querem mais o dinheiro, eles querem o poder. Com os cartões de crédito e de débito, ele sabe toda a sua vida, sabe os seus hábitos, os horários que você usa, onde você frequenta, qual é o seu roteiro. Vai primeiro no supermercado, depois na aula de inglês, depois na academia, tudo. Né? E aí que eles vão vender esses seus dados para todo tipo de cliente, inclusive os mal intencionados, para te sequestrar. Sabe que tal dia e tal hora você vai estar em tal lugar. Quer dizer, esses dados eles podem se referirem para outro objetivo. Exatamente. Né? Então esse é o negócio da Big Data. Né? Uhum. E no meu ponto de estudo sobre dinheiro, moeda e esses meios eletrônicos modernos, eu estou como os primeiros cientistas ingleses ficaram quando encontraram o primeiro ornitorrinco, que mandaram um bicho... Como é que é? Os cientistas acharam na natureza um bicho que eles não conheciam até então, chamado ornitorrinco. Sim. E mandaram esse bicho para Londres para ser analisado lá pelas academias. Queriam prendê-los, porque achavam que era uma fraude. Como é que podia alguém que tinha bico, mamífero e que tinha pelo? Né? Então, eu estou assim, eu sei mais ou menos que é um bicho diferente, mas não consegui descrever o bicho ainda. Né? Muito bem. Vou continuar o meu esforço. Bem, você vai continuar com essa história maravilhosa, magnífica, por favor, após o intervalo, tá bem? Muito obrigado. Agora eu vou chamar um pequeno intervalo. Muito honrado, muito obrigado. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Hoje, Patrícia Vieira abordará um tema muito comum dentro das famílias: a irritabilidade e mau humor das crianças quando as coisas não saem do jeito que elas querem. E como os pais podem lidar com essa situação, Patrícia? Quando o mau humor e a irritabilidade aparecem, é necessário iniciar um diálogo amigável, evitando os porquês, para que a criança não se irrite mais e comece a dar justificativas. Durante a conversa, procure encontrar palavras adequadas que levam a criança a se tornar mais acessível às sugestões que podem ser feitas, permitindo que ela relate como se sente agindo dessa maneira. Neste momento, é importante sempre relembrar o ocorrido, sem julgamento. A partir daí, permita que a criança verbalize o que ela gostaria de fazer e o que está impedindo de fazer de uma forma diferente. Procure saber se ela gostaria de mudar a forma de reagir a essas situações e como ela gostaria que fossem, sem interrupções, fazendo com que ela reflita por si própria o quanto isso irá ajudar a conseguir as coisas de uma forma diferente, mais assertiva e objetiva. Agora que vocês já alcançaram um diálogo, ofereça para encontrarem juntas soluções e deixe claro que vai dar o apoio necessário. Se achar adequado, você pode também contar uma história do ocorrido pela sua versão como pais, do que aconteceu, simplesmente citando os fatos, sem o propósito de jogar na cara, de dar lição de moral, né, para que assim a criança tenha o entendimento e crie a consciência de que esse é um comportamento que vem se repetindo
e tem causado muito desconforto para todos. Claro que nesse diálogo deve ser sempre em particular e nunca na frente de outras pessoas, para que não constranja a criança. Pois palavras bem colocadas e acessíveis ao entendimento da criança, nas suas fases de evolução, são ferramentas extremamente valiosas e eficazes. Se isso fez sentido para você e gostaria de saber mais, aqui de Coach, Patrícia Vieira, somente hoje, para os 5 primeiros telespectadores do programa Direito e Justiça em Foco, irá dar uma sessão experimental totalmente personalizada online de 40 minutos para quem entrar em contato pelo e-mail patriciaquiricoch@gmail.com. Retornamos, hoje conversando com o excelente advogado Pedro Chaves Neto. Então, Pedro, retomando aquilo que foi conversado no primeiro bloco, e as bitcoins? Há uns 15 dias atrás, o presidente de um dos grandes bancos do mundo, o JP Morgan Chase, disse com todas as letras que considera o Bitcoin uma fraude. Porque moeda, como nós já vimos, é um dinheiro garantido. O Bitcoin não tem garantidor aparente. E nem explicam muito bem como é que é criado o Bitcoin. É o tal processo de mineração, uma coisa nebulosa. Parece a espada do rei Arthur, que ele tirou de uma pedra. Assim. Então, eu acho que as pessoas devem pensar muito bem. Se quiserem perder rapidamente o dinheiro, porque o dinheiro é como a lã da ovelha. Chega às tantas que é tão grande o calor que ele gera que elas estão loucas para serem tosquiadas. Sim, claro. Então, eu sugiro outras atividades mais rápidas, como corrida de cavalo, etc. Né? Então, eu sou cético. Não é só o Bitcoin, tem várias outras moedas com outros nomes menos conhecidos. O Bitcoin já tem propaganda nos nossos portais de notícias econômicas. A sua população que está sendo bombardeada com a propaganda do Bitcoin. Sim, né? Claro. Uma vez falamos para um cliente, aliás, nem fui eu, foi um amigo meu, brilhantíssimo, que a Bolsa do Brasil de então, antes da grande crise, acho que de 71, de 72, foi a primeira que eu já peguei na idade adulta, que a Bolsa do Brasil era como uma coisa que tinha aqui uma rede, um pauzinho e uma cordinha. E põe um milhozinho assim. Quando vinha o passarinho, você puxava a cordinha, caía. E isso tinha um nome em português, que era arapuca. Arapuca. Né? E os estrangeiros morriam de rir, porque foi a melhor imagem que ele conseguiu dar da Bolsa de então. E aí nós vimos barbaridades que, ó. Mas ainda continuam essas arapucas, né? Agora cada vez menos, porque o mundo mudou com a internet. Alguém pode verificar o currículo dos diretores das empresas, dos grandes acionistas. Outras inovações foram substituídas. Agora o pessoal só perde dinheiro por preguiça, né? Por negligência, não ir verificar onde ele está pondo o dinheiro. Antigamente havia um jurista famoso aí que dava a definição de acionista, que ao mesmo tempo era um idiota e um arrogante. Idiota porque dava o seu dinheiro para os outros administrarem. Sim. E arrogante porque ainda queria alguma coisa em troca. Então, não é bem assim. Mas a figura vale como assim, um porta-bandeira assim, dos cuidados que nós temos que ter. Bem, Pedro, quem são os grandes grupos que mandam no mundo e como funciona este esquema do poder real mundial? Na verdade, mandam no mundo as mais antigas monarquias europeias. E desde o tempo das guerras napoleônicas, elas tiveram que ter uma espécie de um vaso comunicante para adequar as suas demandas, as suas ofertas, etc. Essa pessoa foi escolhida na família Rothschild, que teve o seu início como contador do príncipe de Liechtenstein e começou o seu auge com as guerras napoleônicas, onde ele chegava a financiar os dois lados beligerantes, né? Eles sempre tiveram superioridade de informações. Há uma lenda de que eles souberam da vitória de Wellington em Waterloo por sinais transmitidos por pás de moinhos de vento, desde lá dos Países Baixos, da Bélgica, até as costas francesas, depois transmitiram o recado para Londres. E fez a operação inversa,
Num primeiro momento, ele ostensivamente entrou vendendo na Bolsa de Londres os seus valores. Todo mundo achou que o Napoleão tinha ganho. Imagina, se ele, que era o homem mais bem informado do mundo, estava vendendo valores ingleses, era sinal de que o Napoleão tinha ganho. Aí os comparsas compraram a preço de banana, depois daquela queda, tudo para ele, mas em nome de terceiros, né? E aí veio a notícia oficial de que o Napoleão tinha sido derrotado, que os ingleses tinham vencido. Aqueles papéis subiram demais. E ele teve grandes lucros e, a partir de então, ele é das 5 flechas, né, do pai lá de Frankfurt, mandou um filho para cada uma das grandes capitais europeias de então. Por isso o símbolo até hoje do banco são 5 flechas amarradas no meio. Mostra a coesão da família. Segurança. Exatamente. E coisas curiosíssimas. Quando eles mandavam uma ordem de pagamento importante para um irmão, na carta eles colocavam alguma anedota familiar que só quem era da família sabia se era verdadeiro. De alguma tia, uma tia bisavó, etc. Era um jeito deles autenticarem aquele pedido de transferência de fundos, né? Sim, claro. Então é uma coisa brilhante. E eles inventaram uma coisa, chama-se tecnologia de sucessão. Eles sempre escolhiam para ser o chefe máximo na geração seguinte o mais apto. Não necessariamente o filho de A, o filho de B, dos 5 ramos da família, né? No momento, eles estão num dilema. Parece que não há sucessor dentro da família. Então, talvez pela primeira vez eles tenham que achar um sucessor externo, né? E isso é ruim, né? Nunca, eles vão experimentar pela primeira vez, né? Então isso. Mas eles são uma gente cultíssima, informadíssima. Obviamente, dinheiro não é problema para eles. Então, constrói palácios, mansões, vilas, né, em todas as partes do mundo onde eles quiserem, né? Mas tem um lado perverso, que com isso eles começaram um processo demolitório de todos os impérios desde a queda do Império Brasileiro, em 1889. Depois eles liquidaram, em 27 anos, o Império Francês, o Império Português, o Império Otomano, o Império Austríaco e o Império Russo, né? Que deu ensejo. Então, de 89 a 17, eles liquidaram os 5 eventuais concorrentes deles, né? E aí há uma lenda que eu acredito. Mas não conseguiram ainda destruir a monarquia inglesa. Não, eles trabalham para a monarquia inglesa. Sim, eu trabalho por isso. Por isso que não destruíram. Eles não destruíram. O patrão deles. Seria o mesmo que dizer que eles protegem a monarquia inglesa. E criaram aquela figura, ela é rainha da Inglaterra, ela reina, mas não governa. Conversa, ela manda tudo. Se alguém que manda em alguma coisa no mundo é a rainha da Inglaterra. E é tão bom mandar que ela não larga o osso, com 90 anos. A mãe foi até 100 e tanto. Essa eu também tenho de certeza que ela vai, né? Agora, isso tudo não tem tanta importância, porque tem o limite da saturação. Um amigo meu falou o seguinte: você pode comer uma comida boa, pode comer a melhor comida do mundo, mas você não faz mais do que 3, 4 refeições por dia, né? Então chega num ponto que o dinheiro tem uma utilidade marginal muito pequena, acima de alguns bilhões, ou hoje em dia já trilhões de dólares, vamos dizer assim. E dólar por quê? Eles tomaram o Banco Central americano em 1913. Esse grupo de banqueiros usurpou o poder de emitir do Tesouro Americano e passaram para o que eles chamam de Federal Reserve System, tão nebuloso como o Bitcoin. Eles não dizem quem são os acionistas. Cada banco tem ações do seu banco regional, porque a Federal Reserve tem vários bancos, Federal Banks, em várias cidades importantes da época. E agora o presidente Trump vai ter uma rara oportunidade de indicar 5 dos 7 homens-chave do Federal Reserve. Dizem que ele já pôs o primeiro observador dele, que era o antigo administrador do fundo Carlyle, que é um grande fundo de investimento americano, né? E por isso que houve um frenesi para tentar evitar a eleição do Trump, né? Todos, o Jorge Soros, que é casado com uma Rothschild, ninguém sabe essas coisas, nós estamos contando aqui só para o seu público de elite, privilegiadíssimo, e algum outro curioso que vai pegar por acaso no canal, né? Sim. Enfim, Rockefeller sempre foram agentes dos Rothschild, os Guggenheim, a Fundação Ford, todas as grandes fundações americanas trabalham
direto e diretamente para os Rothschild. E eles criaram, na verdade, um verdadeiro povo. A imagem não é minha. Se vocês entrarem no site que eu vou deixar depois para vocês, que chama Inter-Alpha Group of Banks, fundado em 1971. Tem todos os bancos que o Rothschild controla. O logotipo do grupo é um povo. Sim. Então também. E depois vem a lista dos bancos aqui. Depois, se quiser, eu leio. Vocês... Não, tudo bem. Pode deixar que eu vou consultar, claro. Bom, e aqui no Brasil, eles têm só o Bradesco e o Itaú Unibanco. Esses não figuram ostensivamente como membros do Inter-Alpha, porque eles têm outros interesses. O Bradesco dizem que é o trustee deles no controle da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, que é a maior mineradora do mundo. Ela nem sabe as reservas e a quantidade de minérios, nem quais minérios tem, né? Então criaram a Bradespar, que é uma subsidiária do Bradesco, para dourar a pílula. Sim. E o Unibanco, o Itaú Unibanco, depois da fusão do Unibanco com a família Moreira Salles, né? Aliás, o Itaú com a família Moreira Salles, são donos da CBMM, que é a única exploradora de nióbio que hoje em dia é o minério mais importante do mundo. Do mundo, é. Muito mais do que ouro, do que platina, porque o nióbio entra nas ligas de fazer turbinas espaciais e de grandes motores, etc., porque ele dá uma dureza no aço que é absolutamente necessária num tipo de produção quase sempre militar. E nós temos jazidas aqui em excesso. O Brasil tem 98% das reservas de nióbio do mundo. Por isso esse interesse das ONGs na Amazônia. O atual comandante do Exército, quando era comandante da Amazônia, deu uma palestra no Clube Holmes aqui em São Paulo, que eu tive a honra e a oportunidade de assistir. Ele me disse que há uns 5, 6 anos atrás, o rei Harald, da Noruega, quis visitar a reserva de nióbio lá de Roraima, incógnito. As horas depois, chegou um pelotão do Exército, conduzido por um jovem tenente que falava um inglês muito bonito, sim, se pondo à disposição de Sua Majestade. Isso, em linguagem militar, quer dizer, nós sabemos que você está aqui e isso daqui tem dono. Para grande susto do rei Harald, né? E a Inglaterra, no começo do século XX, nos tomou um pedaço lá do nosso território, na questão do Pirara, quem quiser procurar. E foi por arbitragem o rei da Itália que deu o laudo a favor da Inglaterra, e daí que gerou uma animosidade monstruosa aqui no Brasil, né? E eles erraram, eles pegaram uma fatia que não tinha nióbio. Nós fizemos assim para eles. Assim. Então, é importante você trazer isto para nós, para que a sociedade tenha conhecimento de que o nióbio é um produto brasileiro que está aqui no Brasil e é riquíssimo. Com ele nós poderíamos pagar toda a dívida, ou eu estou enganado? Não é só... Não? Bom, eu nem sei, porque as avaliações preliminares feitas pelo Exército são de uns números que superam os trilhões de dólares. Eu brinco com meus amigos, só o tio Patinha, assim, é o quaquilhões. Então, quer dizer que é isso que vale as nossas reservas. Quer dizer que ele tem muito valor. É uma coisa inimaginável. Inimaginável. O Canadá tem 2 ou 3% da reserva mundial. Tem, 3%. E toca todo o sistema de saúde de graça. Mas nós podíamos ter saúde de graça. Exatamente. Não é com só a aplicação saúde, do nióbio. Aliás, o Brasil é o país mais abençoado do mundo. Eu também brinco muito com meus clientes, que eu sou muito irreverente, dizendo que até os portugueses, quando foram batizar um estado aqui, pelas suas riquezas minerais, escolheram o nome certo, que era Minas Gerais. Porque Minas Gerais. Eles não sabiam exatamente do que era, mas sabiam que tinha de tudo. Tinha de tudo, né? Então é isso que eu acho que é importante. E o controlador tem a parte dos estudiosos, né? Professores, grandes sociólogos, antropólogos, e veio criando numa sequência vários braços para não ser identificada essa política. Em 1913, mesmo ano que ele criou a Reserva Federal, ele criou o Instituto Tavistock, que tem um livro do Daniel Aliás, Scully. eu ia fazer essa pergunta a você. Eu coloquei aqui de uma forma para você poder explicar quem são as entidades que uma delas é o Instituto Tavistock. Eu vou dizer pela ordem cronológica de criação. Em 1920, criaram The Royal Institute of International Affairs. Aí o nome era um pouco agressivo para terceiro mundo aqui, aí mudaram o nome para Chatham House. Também tem site na internet. Depois, em 1921, criaram nos Estados Unidos The Council of Foreign Relations.
Depois, em 23, fundaram a Escola de Frankfurt, que foi para destruir a cabeça da juventude. Então, Sim. é uma coisa antiga, desde 23. Mais tarde, criaram o Diálogo Interamericano. Se os senhores entrarem no site hoje, tem lá todos os membros e também país por país, né? Então, aqui o membro mais conhecido no Brasil é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que eu nem o conheço pessoalmente, mas acho que foi o homem mais deletério da história de 500 e tantos anos do Brasil, né? Bom, depois, em 73, criaram a Comissão Trilateral, que tem sede nos Estados Unidos, na França e em Tóquio. Essa é que, no momento, está coordenando toda essa movimentação política para tentar salvar a classe política, que essa daí já sabe que vestiram aquela camiseta de alvo, que é círculo branco, sim, círculo preto, círculo branco, está prontinha para levar chumbo, né? Prontinho. E o alto comando, pela voz do general Mourão, falou: ou o judiciário afasta os políticos corruptos da vida pública, ou nós vamos ter que impor uma solução. Fazer uma faxina, como diz o nosso querido amigo Modesto Carvalhosa. Que é um fazer homem uma brilhante. faxina. Exatamente, mas o general de 4 estrelas, membro do alto comando, que só fala quando o alto comando chega no consenso e o comandante autoriza ele falar isso, é porque foi o ultimato. Aí a Rede Globo teve chiliques, muita gente teve desmaios, etc. Aí normalmente a Rede Globo, né? O entrevistador falou assim: mas ele não vai ser punido? E ele falou só não. Como quem disse, isso foi consensual. Como é que eu vou punir ele? Aí, dias depois, o comandante do Sul, o general de 4 estrelas também, Pujol, falou: os senhores precisam ir para as ruas. E os senhores têm visto o que está sendo ensinado na cartilha dos seus filhos e netos? Falou, também está filmado, está nas redes sociais. Melhor do que isso, eu tenho conversado com esse jornalista, que além de um amigo querido, é um homem brilhantíssimo, que talvez a população não vai mais para a rua. Já está assim, por aqui, já foi várias vezes. Como aquele jogo infantil do mico, ela já passou o mico para o Exército, né? Agora está com vocês a solução. Não conte mais conosco, nós estamos fartos. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a você, caro Pedro, que me interessa muito e acredito que interessa também a sociedade brasileira. Como atuam os braços do Poder Real Mundial do Brasil, principalmente Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, fundado em 1969, e o Foro de São Paulo, fundado em 1990. Bom, o Rothschild sempre teve representantes no Brasil. O primeiro, ostensivo, que a gente pode pegar em várias biografias dele, foi o Visconde de Mauá. Que aí o dia que ele brigou com o Rothschild quebrou ele, né? Sim. Depois teve as famílias Gaffrey e Guinle, lá do Rio de Janeiro, de origem francesas, que eram depois concessionárias do Porto de Santos, para não dizer outra coisa, né? E depois, nem toda a família consegue ter em toda geração alguém brilhante. Essa representação passou para o grupo Monteiro Aranha, da família Monteiro de Carvalho, que trouxe a Volkswagen para o Brasil, chegaram a ter 10% da Volkswagen do Brasil. Aí trocaram por 1% da Volkswagen mundial. Não sei se já venderam também. Mas também tinham 15% da Klabin, e era uma família importantíssima. Depois entrou em declínio por falta de liderança nas novas gerações. A família, no momento na gestão, a família Moreira Salles, que o Walter Moreira Salles, por razões românticas, caiu nas graças do Getúlio e foi nomeado embaixador em Washington. E de lá para cá, ele é o representante do Rothschild no Brasil e desses outros organismos americanos que nós já citamos. Recentemente, o Rothschild comprou a Serasa, que agora chama-se Serasa Experian, em nome de uma empresa irlandesa, que não é nada mais do que um trem fantasma. Ninguém que tem o seu nome... Quer dizer que pouca coisa resta para nós brasileiros, né? Não, resta tudo. Resta tudo inteiro, porque parece que agora há uma certa divisão e aproveitamento dessas entidades que estão alinhadas nos nossos produtos. Não, mas ou não? Não. Eu tenho um amigo meu, que é um senhor, que ele é amigo nosso também. Quer dizer que essas coisas todas continuam nossas?
Continua, porque só não é nosso o minério que eles extraíram, venderam subfaturado, então o minério foi por exterior, ficou o buraco e não entrou a contrapartida de Então, mas dinheiro. isso é muito importante. Pois é, mas é só o que nós perdemos, o que eles conseguiram levar fisicamente. Agora, o resto, todo o minério que eles não conseguiram extrair ainda, é nosso, é só uma canetada. Fala assim, senhores, por gentileza, saiam daqui. Mas pode aparecer algum tenente falando muito bem o inglês e dizer o que nós estamos querendo com o nosso produto. Claro que pode falar. E não é só tenente, não, porque tenente não não eu digo fala. tenente porque claro, você foi o exemplo que você colocou. Exatamente. Isso mas ele foi mandado. Não, mas tudo bem, ele vai abrir a boca. Mas pode aparecer e dizer, o que vocês estão querendo aqui? Não, mas eu sou brasileiro, o produto é nosso. Mas tá bom, mas não é. O Código de Mineração diz que o subsolo é da União. Então, primeiro não é deles. É uma mera concessão. Então, e aí vai, sabe? Essa Serasa e a Boa Vista Serviço, que é o novo nome do SPC, são só trem fantasma. Porque ninguém com o nome lá está proibido de praticar nenhum ato da vida civil, nem de comprar, nem de vender. Mas o pessoal tem um medo. Que tem idiotas agora que pede para algum juiz mais desinformado que mande negativar o sujeito nessas entidades, o juiz defere. Mandar o mandado para uma entidade privada, sem previsão legal. Então, isso além de tudo, é risível isso daí. Meu caro Pedro, pois não. Eu ficaria conversando com você aqui. 2 horas é muito pouco, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Mas, lamentavelmente, eu estou finalizando o programa. Imagina, eu fico muito honrado de ter essa oportunidade de conversar. Eu digo lamentável porque essa conversa interessa muito, interessa a sociedade, porque a sociedade nós precisamos abastecer a sociedade de informações que elas não têm. Elas são massacradas com futebol e novela. Exatamente. A ideia é não sociedade pensar. Não pensar. Não pensar. Então há uma coerção no sentido de não pensar. Exatamente. Você está proibido de pensar. E nós vamos colocar aquilo que nós queremos. Não é isso? Eu só quero dizer aos senhores que nós, que temos amor à pátria e alguma coisa a perder, estamos iguaizinhos aos espartanos que foram proteger a Grécia dos persas. Eles eram só 300. Na verdade era um pouco mais, mas a proporção era de 20 para 1. Eles se posicionaram tão bem no desfiladeiro das Termópilas que eles aguentaram o exército persa o tempo inteiro lá. Enfim, então a nossa geração aqui é uma geração de resistência. Nós não temos sonhos de alexandrinos, de conquista depois, exatamente. Mas muito obrigado. Muito bem. Eu queria agora entregar a você um DVD, aliás, um CD sobre uma entrevista com o desembargador Carlos Henrique Abrão. Que eu conheço de nome. Conhece de nome. E ele é uma pessoa também como você, altamente culto e profundo conhecedor da parte dos tribunais. Inclusive, ele conhece como edificar um tribunal, como fazer com que o tribunal vá para frente sem as interferências que hoje nós temos. Então eu entrego para você, para que você... E posso dizer ao senhor, e peço que diga ao doutor Abrão, enquanto eu não conhecer pessoalmente, que nós só temos essa liberdade de falar o que queremos por causa da bucha. E quem quiser vai se informar. Exatamente. Eu queria também passar às suas mãos um livro que eu escrevi em 1995, logo quando saiu a Lei 9.095/95, claro, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista. Hoje está na 4ª edição, revista e atualizada. Então eu passo às suas mãos. Fico muitíssimo honrado e agradeço por seu carinho, tudo bem. por seu prestígio. Tudo bem. Quais as suas considerações finais? É isso, quer dizer, nós estamos na geração da resistência e da viabilização. Deus queira que nós consigamos, como professores, ad hoc, transmitir às futuras gerações o mesmo entusiasmo pelo Brasil que, graças a Deus, na minha família, acredito que na sua também, do Serrão e dos senhores aqui, conseguiram nos transmitir, né? E a previsão de São Dom Bosco é que aqui surgirá o Império da Cruz, onde jorrará leite e mel. Era isso que eu queria dizer aos senhores.
Muito bem, eu agradeço muito a você, a sua atenção toda. E eu encerro o programa de hoje, meu caro Pedro Chaves Neto, com as sábias palavras de Santo Agostinho. Dizia ele: nunca desanimemos, muito embora nos pareça não alcançar o que desejamos. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Pedro Chaves Neto, que nos deu uma explicação real sobre os efeitos da nova ordem mundial sobre os indivíduos, e oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia que o universo nos une de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra e da independência e da magnanimidade, do patriotismo e também da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Si ma folie fait ton désespoir,